Meus irmãos, mais uma reflexão da Palavra de Deus. O Bruno José vai participar conosco. Então que nós possamos ouvir o que Deus tem a nos falar. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 8. Dando um contexto, sabemos que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu, sitiou Jerusalém. Com isso, ele ordenou que Aspenaz, um dos chefes de sua corte, trouxesse alguns israelitas, e ele até estipulou as características destes israelitas. De boa aparência, jovens cultos, jovens que ele queria utilizar no seu reinado. E aí ele designou que estes jovens receberiam um treinamento de 3 anos para trabalhar junto ao rei. Esse é o contexto. E os jovens, alguns deles, foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois passariam a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Este é o contexto. Jovens deportados. Parece até que é um assunto dos dias de hoje. Essa, inclusive, é a Bíblia. A Bíblia é o jornal do dia de amanhã. Veja comigo e vamos acompanhar o que Deus tem a nos ensinar. Verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuros com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Paramos aqui no verso 9. Veja bem, Daniel ele tomou uma decisão de não se tornar impuros. Primeiro ensinamento para você jovem: decida não se tornar impuro. Decida não desobedecer a Deus, mas independentemente de onde você esteja, decida honrar o Senhor. Daniel possuía o conhecimento de que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos, de que fazia parte de um ritual pagão. Então Daniel, ao lidar com essa situação, mesmo estando em terra estrangeira, mesmo sendo exilado, mesmo sendo deportado, mesmo sabendo que iria servir ao rei Nabucodonosor, homem idólatra, homem impuro, homem de outra linha, de outra crença, ele decide não compactuar com o mal. Só fazendo aqui um parêntese, até aqui Nabucodonosor não conhecia o verdadeiro Deus, que nós sabemos que mais adiante ele viria a conhecer esse Deus maravilhoso. Mais um outro ensinamento que nós chamamos aqui a atenção. Depois que Daniel decide se abster destes alimentos, de não fazer parte do culto à idolatria, Deus fez com que aquele homem que estava oferecendo essas comidas, que fazia parte do treinamento inclusive, Deus fez com que esse homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Assim é Deus. Quando nós estamos no plano dele, quando nós sabemos onde Deus nos quer, quando nós não ultrajamos a sua palavra, mas pelo contrário, quando nós guardamos a sua palavra, Deus arquiteta, Deus traz provisão e põe em nossos caminhos pessoas que se simpatiza por nós. Este é o nosso Deus. O Deus que age em outros corações para que nós possamos prosseguir no plano de Deus. Então, não foi persuasão, não foram habilidades, não foi doutorado em programação neurolinguística, não. Foi Deus. Quem sabe você possa até achar que é habilidoso, que tem um bom vocábulo, que se expressa bem e se comunica de forma hábil. Mas saiba, uma vez que você está no plano de Deus, não é a sua capacidade que está se sobressaindo, mas Deus que tem trazido corações simpatizantes ao que você tem falado, ao que você tem agido, ao que você tem proferido, desde que isso esteja no plano de Deus. Não é na sua força, é
na força de Deus. Mais adiante, apesar disso, este chefe disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Pois bem, um homem dirigido por Deus, ou melhor, um jovem dirigido por Deus como Daniel, ele sabe dialogar. Então perceba que o diálogo faz parte do homem de Deus. Dialogue, converse, traga estratégias para que o plano de Deus seja cumprido. Não abra mão do projeto de Deus. Não compactue com as mesas de Satanás. Não fique com um pé no mundo e outro na igreja. Não dê brecha para que você compactue com mesas que não exaltam e nem glorificam o nome de Deus. Mas a esses 4 jovens, é assim que Deus faz com o jovem que o honra, o obedece e o segue. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Deus é o Deus da ciência, criador da ciência. Deus criou um mecanismo para que a ciência pudesse explicar alguns aspectos da sua criação. E Deus deu sabedoria a estes jovens e também inteligência para que eles soubessem a cultura e a ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Mais um dom que Deus deu a este jovem. E ao final desse tempo estabelecido, lembra dos 3 anos, que seria justamente o período de treinamento, esses jovens foram trazidos a Nabucodonosor e no verso 19 vai dizer que o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então veja bem, estes são os jovens de Deus. Mais sábios 10 vezes mais do que os encantadores e os magos que faziam parte do reinado do Nabucodonosor. Jovem de Deus. Deus tem sabedoria para te dar. Deus tem inteligência para te dar. Para que você debruce sobre a ciência, sobre a cultura, mas sem transgredir as linhas da santidade de Deus, sem transgredir o projeto de Deus, andando dentro das 4 linhas do projeto de Deus. Que Deus nos abençoe e que jovens sábios e intelectuais surjam para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que Jesus faça parte da minha e da sua vida. Que essas palavras não fiquem apenas nos corredores da nossa vida, mas que essas palavras nos acessem as portas do nosso coração. Que Deus nos abençoe.